Meu nome é Simval Rodrigues, mais conhecido como Carlos Simval, nascido e criado na cidade de Conselheiro Pena, tenho 48 anos de idade, morei até a data do meu casamento, até 1994, na Rua Bahia, no bairro dos Operários, o bairro mais conhecido como Pedreira. Vivi no bairro da Pedreira, no bairro dos Operários, por um longo tempo. Na minha época de infância, eu tive algumas necessidades onde eu tinha a Pedreira do Suelias, onde muitas famílias sobreviviam, de quebrar pedras. E eu fui uma das pessoas também que algumas vezes, enquanto criança, tive a necessidade também de trabalhar na Pedreira do Suelias como quebrador de pedra. A gente ganhava, por cada lata de pedra quebrada, a gente ganhava um certo trocado, não me lembro mais a quantidade. O Simval dos irmãos, ele começou a trabalhar cedo, pegava o que tinha, né? Às vezes catava latinha, ferro velho, outras vezes ele já começou com servente pedreiro, já estava maiorzinho, tinha desejo de estudar e correu atrás, foi trabalhando e é um irmão querido, que amo muito o Val e eu espero em Deus que, se for da vontade dele, que ele alcance o objetivo. Eu conheci Simval desde quando eu casei. Casei e vim morar aqui na Rua Bahia. E a primeira visita na minha casa foi a mãe de Simval, a mãe e a irmãzinha dele, a irmã caçula. Então eu conheço ele desde criança. Eles foram crescidos aqui, eu junto com eles, com toda a família. Sempre fui muito amigo da família. Então eu posso falar do Simval, o que eu penso dele, o que o Simval foi para a nossa rua, para os nossos amigos aqui. Sempre foi um menino muito educado, muito carinhoso, atencioso. Meu pai chama Luiz Rodrigues da Silva, vulgo Luiz Damásio. Minha mãe, Margarida Rosa da Silva. Ambos já estão falecidos. Somos uma família de 6 irmãos. Meus 2 irmãos mais velhos também já estão falecidos, que é o Ataíde Rodrigues da Silva, o Edson Rodrigues da Silva. E tenho meus outros 2 irmãos, o João Rodrigues da Silva, Maria Aparecida da Silva e Wanda Rosa da Silva. Na minha infância, eu fui uma pessoa que tivemos, podemos dizer assim, muitas dificuldades. Eu trabalhei como catador de ferro velho, alumínio, já vendi muito para o seu Arleto. Aos 10 para 9 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego. Depois fui trabalhar também na oficina de bicicleta do Veraldino e depois passei a trabalhar como servente pedreiro. E aos meus 16 anos de idade, eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu me lembro muito bem que a minha mãe, ela era interessante. Eu trabalhava de servente pedreiro e eu disse para minha mãe, eu vou mudar de profissão. Ela falava, não vai. E a minha mãe, com medo de eu não conseguir um bom salário, ela pedia para eu não sair. Mas eu dizia para ela que eu era muito magro, eu não aguentava trabalhar de servente pedreiro. E aí eu iria trabalhar na padaria. E o engraçado que ela dizia para eu não ir, que era para me ficar lá como servente pedreiro. E eu teimei com a minha mãe e fui. E nessa teimosia eu tive meu primeiro serviço de carteira assinada na Padaria Nacional, da Dona Ione, junto com o Dadá. Quando eu resolvi fazer o curso da polícia,
falei para minha mãe que eu iria fazer o curso da polícia, que eu não iria mais trabalhar na padaria. Ela mais uma vez preocupada, não, você está empregado, está recebendo o seu salário em dia, Dona Ione está te pagando muito bem, então assim, não sai. E eu teimei mais uma vez com a minha mãe e saí da padaria e fui ser polícia. Eu entrei na polícia em 1993 e dali eu comecei a fazer a minha carreira na Polícia Militar e com o passar do tempo nós conseguimos a promoção de cabo. A partir daí, eu muito entusiasmado, né, com um comício que eu assisti lá na Barra do Coeté. Eu estava fazendo policiamento nesse comício e quem estava discursando na época era o ex-prefeito Neival. Neival, na sua primeira candidatura, se não me falha a memória, eu fazendo policiamento naquele dia, eu falei com meu colega, eu entusiasmei, né, com o discurso do Neival, e ali eu toquei no meu colega e disse para ele, olha, daqui a 4 anos eu sou candidato também. Ele falou, mas a prefeito? Não, a vereador, com certeza. E assim aconteceu. Em 2004 eu fui candidato a vereador. Em 2006 eu resolvi também ser candidato a deputado federal. E em 2008 eu, por ter cassado um vereador por infidelidade partidária, como eu era suplente em 2004, eu assumi o cargo de vereador por 4 meses. E naquela ocasião, quando eu havia até falado para minha mãe que eu iria sair da polícia, que eu iria entrar como vereador. Ela mais uma vez falou, não, meu filho, não faça isso, você está muito bem na polícia. Mas eu falei, mãe, mas eu vou ainda manter eu vou aposentar na polícia, embora seja proporcional, né, com um salário bem menor, mas era um sonho meu, era entrar na política. E eu desobedeci minha mãe mais uma vez, né, e fui e tomei posse como vereador e entrei na política. Foi a eleição que eu mais tive voto para vereador, mas naquela ocasião eu acabei deixando de ser eleito por questão de 2 votos. Mas aquilo foi uma experiência muito agradável para mim, porque eu deixei de ser eleito e em seguida o Neival ganhou as eleições e me convidou para poder assumir o cargo de secretário da Assistência Social. Em 2012 nós concorremos às eleições. Naquela época, 2012, eu estava como candidato a vereador. Infelizmente eu perdi a minha mãe no dia 3 de outubro. A eleição era no dia 7. Infelizmente, minha mãe não teve o prazer de me ver eleito. Mas eu assumi no dia 1º de janeiro de 2013 o cargo de vereador. Eu, devido à falta, a gente já tinha o interesse pela política e a minha mãe, ela queria muito que eu fosse eleito. E ela não teve a oportunidade de me ver eleito e com isso eu dediquei à política o máximo que eu pude. Eu tentei ser o melhor vereador que Conselheiro Pena pudesse ter. Eu tentei fazer o meu trabalho com muita garra, com transparência, com honestidade, porque o político ele tem que ser no mínimo transparente e honesto. Eu tive mais uma vez uma grande oportunidade. A prefeita Eliana, quando ganhou as eleições, ela me nomeou como controlador interno do município. E eu descobri, e foi um dos trabalhos mais importantes que eu exerci, esse foi o trabalho mais importante que eu exerci. E ali eu pude aprender um pouco mais o que é uma administração pública. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de estudar. Aos 44 anos de idade, hoje eu tive a oportunidade de iniciar uma faculdade. Eu iniciei a minha faculdade de Direito no ano de 2016
e que era um sonho meu desde criança, era um sonho meu fazer o curso de bacharel em Direito e me tornar um advogado. Eu estou aí prestes a formar, graças a Deus. E durante esse mandato, foi um dos mandatos talvez mais complicado, mais desgastante que uma administração possa ter. Em 2017 nós assumimos o governo e para colocar a casa em ordem, nós passamos o ano, praticamente quase o ano todo, colocando a casa em ordem. O nosso país já estava entrando numa crise e então não foi um ano fácil para nós. Em 2018, se não me falha a memória, houve a greve dos caminhoneiros e isso complicou ainda mais o nosso país, trazendo um grande problema para o nosso município, que é a queda na arrecadação. E com isso nós tivemos que ter muita habilidade para manter a folha de pagamento, que era uma das prioridades da nossa prefeita, era efetuar o pagamento em dias. Nós tivemos muita dificuldade, mas graças a Deus nós conseguimos concluir o ano de 2018, efetuando o pagamento em dia e com uma coisa interessante que foi uma grande surpresa para nós. Em 2018, nós fechamos 2018 com dinheiro em conta, mesmo com toda a crise que a gente estava passando. Mas uma das maiores crises que veio foi a Câmara dos Vereadores. Infelizmente, eu tenho que falar sobre isso, que a Câmara dos Vereadores foi uma das que mais prejudicou o município. Não foram todos os vereadores, é claro, foi alguns vereadores que tinham interesses políticos, interesses maiores na política de Conselheiro Pena, e esses vereadores conseguiu travar nosso orçamento. Ele cortou a suplementação de 30% que o município sempre teve no seu orçamento para poder fazer remanejar o recurso de acordo com as necessidades. E com isso nós, com dinheiro em conta, nós tivemos dificuldade para poder iniciar as nossas obras. Inclusive nós chegamos ao mês de maio de 2019, se não me falha a memória, com um sério problema. A gente no mês de junho, talvez a gente não teria condição de pagar os servidores, tendo em vista a falta de remanejamento de recursos. Tinha o dinheiro para pagar, mas como a Câmara tinha tirado essa suplementação, nós iríamos ter problema para poder cumprir o nosso compromisso de pagar, de quitar a folha de pagamento. Mas nós tomamos a iniciativa de questionar junto à Câmara e com muita dificuldade, com muito sacrifício, nós conseguimos que a Câmara alterasse o orçamento. E daí para cá, nós começamos a implementar o nosso programa de governo, que hoje nós estamos vendo aí muitas obras sendo feitas. E se não fosse este atraso da Câmara dos Vereadores, se não fosse esse empecilho, hoje todas as obras já estariam concluídas e o nosso programa de governo sendo entregue conforme a gente havia prometido. Pessoal, é tudo que eu tenho. Eu agradeço a oportunidade ao povo de Conselheiro Pena, que é um povo acolhedor. Quando eu fui fazer o curso de polícia em Valadares, eu tinha um sargento lá, que ele era um dos nossos comandantes da companhia escola, e eu fiquei durante os 9 meses pedindo para ele: sargento, eu preciso voltar para Conselheiro Pena, eu preciso retornar para Conselheiro Pena, porque aqui estava a minha família, aonde eu casei. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui no Conselheiro Pena, sou casado, tenho 3 filhos, minha esposa é professora e a gente tem aqui o maior prazer de ter construído a minha família nessa cidade. E é aqui que eu quero viver e é aqui que eu quero estar trabalhando por você. Muito obrigado.